a nossa transmissão de mais uma aula. Então você que está se achegando aí, já pega o seu material didático. Nós daremos início a mais uma aula do nosso curso básico em teologia. Você que está nos acompanhando aí o nosso curso, seja muito bem-vindo nesta noite. Nós estamos nesta quarta aula, nesta noite de sábado, e estamos gravando a nossa quarta aula sobre o livro, sobre o profeta maior Ezequiel. Então nós vamos falar sobre o profeta maior Ezequiel. Então fique conosco, pegue o seu material didático, pegue aí o seu material didático e participe conosco desta aula, tá? Venha participar agora neste momento. Nós vamos falar. Estamos só aqui habilitando nossa transmissão para que também possa ocorrer aqui pela nossa página do Facebook. Então estamos agora aqui preparando a nossa transmissão para iniciar pela nossa página do Facebook. Já estamos aí transmitindo, glória a Deus. Então venha estar conosco, meu irmão. Te convido agora a participar desta aula, tá? Fique conosco aí. Nós vamos falar sobre o profeta Ezequiel, um dos profetas maior por nome Ezequiel. Então você, meu aluno que já está por aí, Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo à nossa sala de aula. Já está conosco alguns irmãos que já estão se preparando aí para nós iniciarmos aí a nossa aula, né? Deixa eu acompanhar aqui. É que eu acompanho os irmãos, o comentário dos irmãos, né? Então eu vou acompanhar aqui pela nossa página do Facebook. Deixa eu ver aqui a transmissão, se ela já está no ar, já está sendo aqui transmitida, né? Estamos aqui ao vivo neste momento e já estamos nessa transmissão aí. Então é isso aí. Já estamos aí na transmissão. Bom, meus amados irmãos, muito bem-vindo a mais uma aula nesta noite, que nós vamos falar então do profeta Ezequiel. Essa noite nós iremos falar do profeta Ezequiel, tá? Essa é a nossa quarta aula sobre os profetas maiores. Esse tema, esta matéria acadêmica que nós estamos falando durante esta semana. Tivemos alguns problemas técnicos durante a semana e estamos gravando hoje ao vivo neste sábado. Então a matéria é Ezequiel. Nós vamos falar sobre Ezequiel. E para falarmos de Ezequiel, né, Deus fortalece. Deus fortalece. Então, para falarmos de Ezequiel, Deus fortalece, né? O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Então, vamos iniciar. Abra a sua Bíblia aí, a palavra de Deus, para que nós possamos estudarmos. O nosso irmão Lucas está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube. Sim, irmão Lucas, nós vamos terminar essas videoaulas, tá? Amanhã pela manhã estarei gravando a nossa quinta aula sobre os profetas maiores e será disponibilizada a prova no domingo à tarde para que os irmãos façam a prova no decorrer da semana. Então não se preocupe, os irmãos vão ter tempo para assistir aos vídeos e entregar as provas sem problema nenhum, tá bom? Nós tivemos problemas técnicos nesta semana e por isso nós estamos transmitindo hoje ainda a quarta aula. Então amanhã pela manhã estaremos gravando a quinta aula de encerramento dos profetas maiores. Então Deus abençoe nosso irmão Lucas, que nos perguntou, que está conosco aí. Quero agradecer a presença da irmã Helena, que está aí assistindo pelo nossa página do Facebook a esta aula. Deus abençoe, irmã Helena, a sua vida. Continue conosco por aí. Então, meus amados irmãos, nós vamos falar sobre Ezequiel. Deus fortalece. E para falar de Ezequiel, nós temos então que ler aqui no livro do profeta Ezequiel. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, e vamos ler o que diz a palavra do Senhor. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Então nós temos aí o profeta
Ezequiel, quando ele recebe então a sua chamada, né? Quando ele recebe a sua primeira visão de Deus junto ao rio Quebar. Então nós vamos entender isso. O profeta Ezequiel, ele começou o seu ministério no ano 593 e atuou até no ano 571. Ezequiel, de 593 antes de Cristo, de 593 antes de Cristo até o ano 571. 571 antes de Cristo. Esse é o período de atuação do profeta Ezequiel. Então vamos ver isso, para que nós possamos entender quando Ezequiel recebe a sua chamada. Nós vamos fazer um gráfico aqui. Se você puder, pegue aí um caderno de anotações e também faça aí um gráfico aí para você entender melhor esse conceito da história. A paz do Senhor, irmão Ademir já está conosco aí também no nosso canal do Twitter. Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo. E estamos já aí na nossa aula. Nossa irmã Helena está aqui também agora pelo nosso canal do YouTube. Deus abençoe, irmã Helena. Continue conosco aí, que Deus abençoe a sua vida. Meus amados irmãos, então vamos fazer aqui, faça aí também no seu caderno. Não é um mapa preciso, mas para você ter uma ideia. Você vai fazer aqui, certo? Você vai fazer aqui assim, Você faça um desenho aqui, divide aqui no canto, tá ok? E aqui no canto você vai colocar, aqui é o mar Mediterrâneo, mar Mediterrâneo, mar Mediterrâneo. Nós temos aqui, temos aqui o Rio Nilo, tá? Rio Nilo, aqui fica o Egito. Então faça aí, tá? Temos aqui o mar Mediterrâneo, aqui na curva do mar Mediterrâneo, nós temos o Rio Nilo, fluente do Rio Nilo, temos o Egito, tá ok? Depois nós temos aqui, mais ou menos assim, mais ou menos assim, tá? E nós temos aqui o Mar Vermelho, faz aí, o Mar Vermelho. Temos o Mar Vermelho, tá? Ele tem um braço aqui, ok? Temos o Mar Vermelho. Depois aqui, nós vamos ter aqui, pode fazer assim. Aqui são o Monte Hermon. O Monte Hermon é da onde nasce o Rio Jordão, tá? Então nós temos aqui os montes de Hermon, temos aqui a afluente do Rio Jordão, aí temos aqui, temos aqui nesse mapa o Mar da Galileia, esse aqui, tá? Marca aí, o Mar da Galileia, que não era um mar, era um lago, mas era conhecido como Mar da Galileia pela sua extensão. E aí desce o Rio Nilo vem descendo, e aí ele deságua aqui no Mar Morto. Então temos aqui, o Rio Jordão, desculpa, Rio Jordão. Temos aqui o Mar Morto. E temos aqui o Mar Morto, tá? Nós estamos fazendo o desenho assim só para você entender. Aí depois nós vamos ter aqui, nessa outra extensão, aqui é o Golfo Pérsico. Temos o Golfo Pérsico. Vamos dividir aqui agora, fazer assim, para entender, certo? Esse aqui é o rio Tigre. E esse aqui é o rio Eufrates. Então temos aqui o rio Tigre, o rio Eufrates, o Golfo Pérsico, tá ok?
Então faça aí bem bonitinho aí o seu desenho, só para você entender. E aqui, ó, esse aqui é o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Entre o Rio Tigre e o Eufrates aqui é chamado de Mesopotâmia. Mesopotâmia, tá? Que o nome Mesopotâmia significa entre rios, entre rios. Então só para você se situar. Aí nós temos aqui, ó, vamos fazer aqui, fazer assim para você saber, tá? Temos aqui Jerusalém, ó. Jerusalém, tá? Toda essa área aqui era conhecida como Canaã. Então, toda essa área aqui é Canaã. Toda essa área é Canaã. Então, nós temos aqui Jerusalém, tá? Jerusalém, vamos fazer assim para você entender. Jerusalém está situada mais ou menos, um mapa não é tão preciso, é só para você ter uma ideia. Então, temos aqui Jerusalém, ok? E aqui era a Babilônia. Babilônia aqui, ó. Babilônia ficava aqui, ó. Vamos colocar aqui. Babilônia. Babilônia. Então aqui ficava Babilônia. Então Babilônia ficava ali e nós tínhamos aqui, ó. Tínhamos aqui uns rios que cortava e aqui ficava o rio Quebar, ó, o rio Quebar. O rio Quebar ficava bem próximo do Golfo Pérsico, aqui no início, né? E também em Babilônia, que era a Babilônia, que ficava na Mesopotâmia, tá? Temos aí Babilônia na Mesopotâmia. Tá acompanhando aí, meu querido? Então vai fazendo aí. Então nós vamos falar aqui, deixa eu colocar em desenho, por quê? Pastor, por que nós estamos hoje iniciando o profeta Ezequiel com esse mapa? Porque Ezequiel começa o seu ministério, ó, no ano 593. Então eu quero te lembrar que a primeira leva dos cativos para a Babilônia foi no ano 606, ó. Então temos aqui, ó, primeira, ó, no ano 606. Segundo, no ano 596. E a destruição no ano 586. Tá? Eu não vou marcar aqui, mas você já sabe que tudo isso aqui é antes de Cristo, tá bom? Então, no ano 606 foi a primeira leva dos cativos que foram conquistados por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Quando os caldeus entram aqui em Jerusalém, eles levam a primeira leva de cativo, ok? Então, eles tiram os cativos aqui, ó, e levam para a Babilônia, ó. Eles atravessam todo o Rio Jordão, passam o Rio Eufrates e chegam na Babilônia. Então, chega na Babilônia, e aqui nós tínhamos aqui, ó, na Babilônia, Daniel, ó. Daniel, ele foi cativo para a Babilônia. E junto com Daniel, temos aqui os três, ó, tá? Ananias, Azarias e Misael. Ok? Então nós temos aqui no ano 606, nessa primeira leva, ó, no ano 606, a primeira leva de cativo. E vai Daniel, vai Ananias, Azarias, Misael. Eu estou pondo esses que são os mais conhecidos, mas nessa primeira leva vai os mais novos, no ano 606. Lembrando que nessa primeira leva, Jeremias vai junto. E Jeremias, ele fica com alguns cativos próximo do rio Quebar. Então aqui no rio Quebar, ó, estavam alguns cativos, ó, são cativos,
tá? E aqui, ó, estava Ezequiel. Ok? Então, Daniel estava no palácio. Nós vamos falar na próxima aula sobre Daniel. Ezequiel estava junto ao rio Quebar, junto com os cativos. E nós tínhamos aqui em Jerusalém, nós tínhamos também outro profeta que estava em Jerusalém. Ora, que profeta que estava em Jerusalém? Nós tínhamos aqui, ó, em Jerusalém, Jeremias. Então nós temos aqui, ó, estamos posicionando para você entender o contexto. Então nós tínhamos aqui, Deus estava se utilizando desses 3 profetas maiores e todos eles contemporâneos. Olha, nós vimos que na aula passada, Jeremias foi do ano 626 até o ano 586, ó. Do ano 626, 586, ó. É aqui. Aí nós temos aqui Ezequiel, ó, Ezequiel de 593 até o ano 571. 571. E temos Daniel, né? Daniel foi do ano 606 a 530. Então vamos pôr aqui Daniel, ó. Daniel do ano 606, 530. Olha aí. Então percebe, irmãos, que nós temos aqui os contemporâneos. Então, quando há essa primeira leva no ano 606, ó, Daniel vai para lá. E aí Daniel Deus começa a fazer que Daniel seja visto no palácio, no ano 606. E aí os anos vão se passando. No ano 593, Ezequiel é chamado ao ministério profético. Mas nós já tínhamos, quando Ezequiel é chamado para o ministério profético, no ano 593, Daniel estava no palácio, já recebendo aqui, então, Deus já fazendo com que Daniel aparecesse como uma pessoa fiel a Deus, temente. E nós tínhamos aqui Jeremias, que estava atuando aqui, ó. Jeremias atuou até a última leva. Então, no ano 593, precisamente na chamada de Ezequiel, Deus chama Ezequiel no rio Quebar, Daniel está no palácio e Jeremias está em Jerusalém. Então, nós temos esses 3 profetas atuando, esses 3 profetas maiores atuando, Deus usando o porta-voz em Jerusalém, usando o porta-voz no templo de Nabucodonosor, né, na casa de Nabucodonosor, né, no reinado dele, né, lá em Nabucodonosor. Eu estou querendo lembrar o nome, me fugiu da mente, não é reinado. É no palácio, eu lembrei, ao vivo é assim. No palácio, então no palácio de Babilônia, no palácio de Nabucodonosor, está Daniel lá no palácio, junto com Ananias, Azarias, Misael, que estão lá sendo usados por Deus. E aqui, junto ao rio Quebar, no ano 593, que é justamente esse versículo, o capítulo 1, né? O capítulo 1. Então nós encontramos aqui Ezequiel e agora aqui já dá para você situar o que está acontecendo. Ó, temos aqui Jeremias, começou o seu ministério pregando em Jerusalém, falando do que ia acontecer, porque eles tinham se desviado do Senhor. Falamos de Jeremias ontem. Deus mostra a vara de amendoeira, e mesmo ele achando que não tinha idade suficiente para ser um profeta e respeitado, Deus diz que vai fazer dele, vai capacitar ele para pregar a palavra de Yahweh para este povo. E Jeremias começa seu ministério, é perseguido,
Mas aí vem a primeira leva no ano 606, Nabucodonosor leva os primeiros cativos, e aí leva Daniel e Ezequiel como cativos, né? E Ezequiel vai ficar junto com os cativos, junto ao rio Quebar. Então Ezequiel estava lá no rio Quebar no ano 593 com os cativos. 593. Em 596, Nabucodonosor vem buscar a segunda leva dos cativos, tá? Então, quando ele vem no ano 596, Deus já tinha chamado Ezequiel junto ao rio Quebar. Então ele foi na primeira leva e já estava lá. Tá vendo? Então aqui agora você tem todo esse panorâmica para você ver o que está acontecendo. E agora sim, nós vamos ler aqui esse capítulo glorioso. Olha aí, capítulo 1. No 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Sou glória. Então, quando ele estava junto aos cativos, quando ele estava com os cativos, junto ao rio Quebar, na província de Babilônia, né? Que Nabucodonosor era o rei de todo o seu reino, que estava situado em Mesopotâmia, se estendia, tinha conquistado toda essa região, também tinha conquistado aqui Jerusalém, tinha conquistado aqui Canaã, tinha conquistado Nínive, destruiu Nínive, conquistou os assírios. Então tudo isso aqui era o reinado de Nabucodonosor. E agora eles estão aqui, e ele, junto com os cativos, junto ao rio Quebar, Deus se revela para Ezequiel. Olha que coisa linda. Nós falamos sobre Deus quando ele vai se revelar para o seu escolhido. Falamos na aula passada como Deus se revelou para Jeremias. Agora Deus, depois de ter chamado Jeremias e ter permitido que Nabucodonosor, os caldeus, levasse a primeira leva dos cativos, agora Deus vai se revelar para Ezequiel. Vamos ver essa revelação? Olha aqui. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, que eles estavam exilados, né? Vamos lá, eles estavam exilados. Olha que interessante, que ele diz assim, no 5º dia, no 5º ano, né? Então, a primeira leva no ano 606, daria aqui o ano 601, né? Mas, como as nossas datas aqui não são muito precisas, temos aqui o ano 593, que ele iniciou, poderíamos até colocar o ano 600 ou 601. Mas vamos manter essas datas, que são algumas datas históricas padrão que nós encontramos. Então vamos lá. Versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Olha aí, Jeremias, né? Ezequiel e Jeremias. Jeremias era filho de Ilquias, o sacerdote. Olha que coisa interessante, né? Então, um filho de sacerdote, e agora nós temos Ezequiel. Olha aí, Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Então, nós temos aqui outro filho de sacerdote também, que Deus agora vai transformar em profeta. Ou seja, vocês dois não serão sacerdotes, vocês vão ser profetas, porta-voz da minha palavra, diz o Senhor. Deus, quando escolhe, meu irmão, está escolhido. E aí ele chama Ezequiel. Olha, vamos continuar aqui. O sacerdote na terra dos caldeus, né, que nós chamamos de Babilônia, porque os caldeus estavam junto com os babilônicos. Então, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, bem aqui embaixo, ó, próximo quase do Golfo Pérsico no mapa, o rio Quebar ficava bem aqui próximo da junção do rio Tigre com o rio Eufrates. Junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ó, esteve sobre ele
a mão do Senhor, ó, sobre ele, a mão do Senhor, glória a Deus, né? Coisa linda, né? A mão, a letra da palavra hebraica que representa a mão é o iode, né? E o iode é a raiz do nome de Yahweh. Como que nós escrevemos Yahweh? Ó, iode, re, vav, re. Iode, re, vav, re. Ó, iode, re, vav, re. Yahweh. Opa. Iode, re, vav, re. Yahweh, eu sou o que sou. Só que essa letra iode, ela, como uma pictografia, ela representa uma mão. Então, o nome de Deus já começa com a mão. Então, esse iode, ele não tem base, ela não tem base na terra, porque todas as letras hebraicas, elas estão numa base, A letra iode está suspensa. Você não escreve a letra iode encostando na linha da escrita, ela não tem base, ela é uma letra suspensa, iode. Então, o iode é uma mão suspensa. Isso é glorioso. Irmãos, faça a matrícula no curso de hebraico, hein? É uma mão suspensa. Então, quando ele diz que a mão do Senhor estava sobre ele, é porque o iode de Deus desceu para estar sobre Ezequiel, né? E aí tem as revelações, o re, o vav, o outro re, o nome de Deus tem uma revelação gloriosa, tudo que Deus ele vai operar, que vem da essência, da dimensão espiritual, ela tem essa raiz, né? Então, quando nós falamos mão, por se tratar do iode que está na revelação do nome de Yahweh, então esse iode ele é sobrenatural. Nós estamos falando de uma dimensão atemporal, de uma dimensão espiritual, ou seja, esta mão não era da terra, esta mão é suspensa, essa mão é do sobrenatural, é do eterno, que estava repousada sobre Ezequiel. Isso é coisa gloriosa, meu irmão, tá? Então pega isso aí, vamos deixar isso aqui para lá um pouco, né? Então vamos lá. A mão, a mão do Senhor, ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olha o versículo 4, capítulo 1 de Ezequiel, versículo 4. Olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte. Vi um vento tempestuoso que vinha do norte. Vamos situar aqui. Aqui é Jerusalém. Aqui é conhecido como Reino do Sul. Isso aqui tudo é Canaã. Daqui para cima tudo é Canaã. Então aqui é Reino do Sul. Reino do Sul. Quando ele fala que vem um vento vindo do norte, é aqui para cima. Aqui de cima é o norte. Vem de Canaã, porque aqui havia uma divisão. Aqui era Jerusalém, Reino do Sul, e aqui para cima era Betel, Dan, as outras terras que eram o Reino do Norte. Então o norte era daqui para cá, daqui para cá era o norte, daqui para cá era sul. Então ele viu um vento que veio do norte. Então na visão dele, na visão de Ezequiel, ele viu um vento que vinha do norte, o vento. Vento. Era a visão dele, A mão de Deus estava sobre ele, ele teve essa visão. Lá junto ao rio Quebar, ele viu um vento que vinha do norte, aquele vento vinha assim, que vinha aquele vento do norte, e ele viu um vento tempestuoso. Olha, olhei e vi um vento tempestuoso, ou seja, um vento de tempestade. E uma grande nuvem com um fogo que emitia, labaredas de contínuo. Então ele viu uma grande nuvem, então ele viu o vento,
ele viu uma grande nuvem. Ó, grande nuvem. Eu estou fazendo aqui, irmão, porque não dá para fazer, mas a visão dele vinha do norte, ó, vinha do norte. Vinha descendo. A visão dele ele viu que vinha. Olha o que ele diz, vinha do norte. Então, uma nuvem, e ele viu a nuvem. Olha aí, vamos vendo aqui. Eu vi uma grande nuvem com fogo que emitia labaredas de contínuo e um resplendor ao redor dela. O centro do fogo tinha a aparência do brilho de metal. E do meio do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes. Esta era a sua aparência, tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Suas pernas eram direitas e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, que luziam como o brilho do bronze polido. Tinham mãos de homem debaixo das suas asas. Aos 4 lados, assim, todos os 4 tinham o seu rosto e suas asas, e as suas asas uniam-se uma outra, não se viravam quanto andavam, cada qual andava para diante de si. A semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, os 4 tinham o rosto de leão, a mão esquerda o rosto de boi, e também os 4 tinham o rosto de águia. Olha o versículo 15. Versículo 15. Ao olhar para os seres viventes, vi que havia uma roda na terra junto a eles, uma para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a sua estrutura tinha o brilho de berilo, tinham as 4 a mesma aparência, era o seu aspecto, uma estrutura, como se estivesse uma roda no meio da outra roda. Olha o versículo 17. Andando eles, iam em qualquer das 4 direções, sem se virar quando andavam. Quando estas rodas eram altas, versículo 18, e formidáveis. As 4 tinham seus aros cheios de olhos ao redor. Olha o versículo 19. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam. As rodas se elevavam em frente deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas. Parando eles, paravam elas. Elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas em frente deles, porque o espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Versículo 22. Sobre a cabeça dos seres viventes havia a semelhança de um firmamento brilhante como cristal estendido por cima de sobre a sua cabeça. Versículo 26. Por cima do firmamento que estava por cima de suas cabeças, havia a semelhança de um trono, como a aparência de uma safira. Sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Olha o versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem me falava. Olha que visão espetacular, que revelação do Kedush se faz para Ezequiel. Olha que coisa linda, meus irmãos. Então, nós temos a visão de Ezequiel, junto aos cativos, junto ao rio Quebar,
no ano 593, mais ou menos, quando ele estava cativo, quando Nabucodonosor tinha levado, no ano 606, a primeira leva, Daniel estava no templo, Jeremias estava em Jerusalém, Deus havia se revelado para Jeremias, agora Ezequiel, junto ao rio Quebar, os céus se abrem e Deus vai se revelar para Ezequiel, e ele tem esta visão gloriosa, é a primeira visão que está registrada na Sagrada Escritura por um profeta, desta glória gloriosa que Deus aparece, que Deus se revela, que Deus se faz mostrar para o profeta. Então ele vê o vento. Em cima do vento ele vê a nuvem, aí aqui em cima da nuvem ele vê umas rodas, umas rodas entrelaçadas, uma roda dentro da outra roda, olha que coisa gloriosa, 4 rodas para cada ser vivente, e aí ele vê aqui, os seres viventes, 4 seres viventes que estão aqui, estão aqui, os 4 seres viventes, cada um tinha 4 rostos, vamos pôr aqui um quadrado, para você saber que era 4 rostos, cada um tinha 4 rostos, né, cheio de asas, cada um tinha 4 asas, olha que visão gloriosa, e sobre as suas cabeças, eu vou ter que apagar aqui, irmão, peraí, deixa eu apagar o Mar da Galileia, que você já sabe que é o Mar da Galileia, deixa eu apagar aqui um monte de irmão, e sobre as suas cabeças, olha aí, tinha um firmamento, e sobre o firmamento estava o trono de Deus. Olha que coisa gloriosa. E isso aqui, irmãos, era uma engrenagem atemporal, uma engrenagem eterna, uma engrenagem espiritual que é difícil do homem, da mente humana limitada, compreender esta visão que está agora aparecendo para Ezequiel. E olha que a mão de Deus estava sobre Ezequiel, e a mão de Deus sobre Ezequiel abriu a sua mente, abriu agora os olhos espirituais, os sentidos espirituais, e ele passa a ver aquilo que é impossível para uma razão humana compreender. Olha que coisa gloriosa. Ele vê o vento. Por que o vento, irmão? Por que o vento? Porque o trono está se mexendo. E o trono vai para lá, vem para cá, ia para a direita, ia para a esquerda. Ezequiel, ele vê o trono de Deus. Ele vê as rodas. Essas rodas, irmão, estava cheia de olhos, cheia de olhos. Olhos para todo lado, tudo cheio de olho, tudo cheio de olhos. Ele vê essa visão gloriosa, essas rodas cheias de olhos. E elas iam para lá, iam para cá, vinham para trás, iam para frente, e eles tinham 4 rostos, 4 asas, e esses querubins movimentavam o trono de Deus. Os querubins, né? Como que nós sabemos que nesta visão, porque você não viu aqui no texto, você lê o capítulo 1 todo e você não vê falar que era querubim, ok? Você não vê falar que é querubim, você só vai ver Jeremias falar que era querubim no capítulo 10, aliás, Ezequiel, né? Você vai ver Ezequiel falar que era querubim, era querubim no capítulo 10. No capítulo 10 de Ezequiel, ok? Abre a sua Bíblia aí, eu vou folhear aqui, capítulo 1 que nós estamos, né? No capítulo 10. No capítulo 10, deixa eu ver aqui o versículo, no capítulo 10, no capítulo 10, versículo 15, capítulo 10, versículo 15, olha aí, olha o que ele diz assim, os querubins
se elevaram ao alto. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Então, lá no capítulo 10 de Ezequiel, no versículo 15, ele vai dizer que essa visão aqui, que esses camaradas aqui são querubins. Porque ele vai dizer aqui, ó, os querubins se elevaram ao alto. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Então, lá no capítulo 1, ele não fala que era querubins. Você não vai encontrar escrito que essa visão aqui, que esses seres celestiais de 4 rostos eram querubim. Mas no capítulo 10, no versículo 15, tem mais passagem aqui, tem mais versículos aqui que ele fala que é querubim. Só que eu não quero entrar nesse assunto agora, só para você entender que nós sabemos que esta visão, isso aqui era um querubim, por causa do que ele diz no capítulo 10. Ele fala, são os mesmos querubins que eu vi estando junto ao rio Quebar. Então não tem dúvida de que esses seres com 4 asas são querubins, porque João lá em Apocalipse, ele vai mostrar que os querubins tinham 6 asas. E às vezes as pessoas entram em encontrar, mas querubim tinha 4 ou tinha 6 asas? Era 4 asas ou era 6 asas? Porque na visão de Ezequiel eles tinham 4 asas. Na visão de João, lá em Apocalipse, o querubim tinha 6 asas. Mas esses seres, muitos dizem que eles não eram querubins, que era uma outra classe de ser angelical. Porém, no capítulo 10, no versículo 15, e esses versículos, o capítulo 10 todo, se você ler, Jeremias ele fala que o querubim são os mesmos seres que ele teve na visão junto ao rio Quebar, são os mesmos seres. Então nós detectamos pela própria fala, pelo próprio livro de Ezequiel, que esses seres são os querubins. Por isso que nós temos certeza que são os querubins. Agora, por que João vê 6 asas e Ezequiel vê 4 asas? Alguns historiadores dizem que essa visão ela é vista por Ezequiel num período atemporal, num mundo espiritual que às vezes é incompreensível para a mente humana. E a velocidade de um anjo é milhares de vezes mais rápido que a velocidade da luz. Nós vamos falar sobre isso ainda. Mas que o anjo, por que ele viu 4 asas? Porque com 2 eles cobriam os pés. Essas 2 asas estavam paradas, cobrindo os pés. Com 2 eles cobriam o rosto, parado, cobrindo o rosto. E as outras 2, que elas estariam batendo numa velocidade atemporal da eternidade, que era impossível que Ezequiel visse as asas desses querubins voando. Por que voando? Porque eles estavam nos ares, estavam se movimentando, eles iam para a direita, eles iam para a esquerda, eles iam para cima, eles iam para baixo. É um trono que se move na eternidade. Meu Deus! Um trono que se move na eternidade com a glória do único Deus verdadeiro, o eterno Yahweh está se revelando. Eu não vou dizer de carne e osso, porque não tinha carne nem osso, porque é espírito, mas ele estava agora se mostrando para Ezequiel. Coisa gloriosa, maravilhoso. É isso mesmo, irmão, é verdade, é coisa espetacular. Deus abençoe, coisa gloriosa. Os irmãos tudo comentando, Deus abençoe, irmão, Deus abençoe, é isso mesmo. Então olha aqui, vamos para a visão. Então essa é a revelação de Deus para Ezequiel, né? Agora, quando nós paramos para analisar, e aí nós vamos ver querubim, né? Querubim, no original hebraico é queruv, nós conhecemos por querubim, né? Mas no hebraico, no hebraico é queruv, queruv, ou queruv, ou querub. Alguns falam querub, alguns falam queruv. Como que é escrito queruv? É escrito com
Kaf, com resh, Kaf, resh. Temos aqui um vav, Kaf, resh, vav e um beit, ou veit, né? Isso é um beit. Então, keruv, ó, acentuação mossorético para e, acentuação no vav para u. Então fica keruv, porque isso aqui é o beit, ó, ele é o beit. Agora ele sem o acento, ele é veit. Então você lê como V. Aqui lê como B, aqui lê como V. Então não tem o acento. É V. Então é keruv. Ó, olha que coisa gloriosa. Keruv. O kaf é palma. O kaf, ele representa palma da mão, palma. O kaf no hieróglifo é palma, né? No desenhado, ele representa um desenho e ele representa palma. Então nós temos aqui o kaf, que representa palma. Depois nós temos aqui o resh. Temos o resh. O resh é cabeça. Ó, resh é cabeça. Então aqui nós temos palma. Palma ele é proteção, abertura. Então nós temos aqui, ó, palma, abertura, proteção, ó, proteção, né? Depois nós temos aqui o resh, que é cabeça, que é início, pessoa, liderança, ó, início, pessoa, liderança. Pastor, é o que significa o nome? Não, eu estou dizendo para você o que significa as letras do alfabeto, o significado da letra. Ela é desenhada, nós vamos aprender no nosso curso de hebraico. Então, o que a letra significa, que vai lhe dar a interpretação. Ó, e depois nós temos o vav. O vav aqui é prego. Ó, vav é prego. Prego, fixação, né? Prego, fixação, conexão. Ó, é o vav. Vav, ele representa um prego. Se fosse para nós desenhar o vav numa pictografia, o vav é um prego, uma conexão. E temos aqui o vet, que é o beit, né? Que aqui é casa, né? É a casa, cabeça, ó, casa, cabeça, também, né? É princípio, início, morada, isso aí, ó, é casa, morada, bet. Então, olha o que nós temos aqui, keruv, que é o querubim. Isso aqui é o querubim. Querubim, no original hebraico, é keruv. Aí o significado das letras que se escrevem querubim, proteção, olha aí, liderança, né? Olha aqui, o vav, ó, conexão, né? Princípio, início, morada, ó, início, casa, né? A origem, o que provém, aonde você está, faz a morada. Então, tudo isso aqui é o querubim, por isso que ele é chamado de protetor, o que guarda a glória de Deus. Agora, por que a glória de Deus? Por que o querubim, ele está ligado com a glória de Deus? Isso é mais glorioso ainda. Porque glória usa as mesmas letras. A glória significa kevod. Ó, glória, deixa eu apagar aqui. Glória, ó. Vou apagar aqui.
glória, vamos por aqui, ó. Glória é kevod. Kevod. Kevod é as mesmas letras. Ó, a glória vai usar o kaf, kevod. Aí vai usar aqui vai usar o vav com a pontuação para ó, kevó. Ó, kevod. E vai usar o dalit. Kevod. Olha aí. Kevod. Eu escrevi errado, peraí. Kevod. Eu escrevi errado. Kevod. É as mesmas letras, peraí. Nós vamos chegar lá. Kevod. É o kaf. É que aqui é o vav, né? É o vav. É essa letra aqui, ó. Tá vendo essa letra aqui, ó? Ela vai aqui, ó. Ó. Keruv, aqui é o V. Então aqui vai o vav, a mesma letra. Vai aqui, ó. Tá vendo? Kevod. E para terminar é o dalit. Ó, o dalit. Kevod. Então usa a mesma raiz. Então se você fosse traduzir a glória para ver o significado, nós tínhamos aqui, ó, o kaf, que é palma, proteção, abertura. Temos aqui também o vav. Temos aqui o vav. Temos aqui o vav. Keruv. Temos aqui o vav, que está aqui, ó, é o mesmo vav, né? O vav, ele é prego conexão. Então nós temos aqui a palma, temos aqui a conexão, aí temos o vav de novo com pontuação para o, que é uma conexão, duas conexão, ó, são duas conexão. Temos aqui o vav, proteção, abertura, palma, temos a palma, duas conexão, e temos o dalit. O dalit aqui é porta. Porta é o acesso que abre um portal para o sobrenatural. Então isso é glória. A glória é a palma da mão de Yahweh, é a palma de Yahweh que faz duas conexão com a porta, com o sobrenatural. Isso é glória. A glória que vem da palma de Deus. Olha, Deus coloca a palma sobre Ezequiel. Meu Deus, mas isso aqui é a mão, né? A mão, palma, põe a mão, porque o kav é palma, mas aqui nós temos a mão. E a palma está na mão de Deus. Então nós temos a palma, que está na palma de Deus. Então a glória que faz essa conexão, né? O vav, prego, fixação, conexão, duas conexão com a porta do sobrenatural. Então a glória de Deus desce e está envolvida com o querubim, a mesma raiz, queruv e kevod, as mesmas três raízes estão conectadas. Isso é muito glorioso. Tá? Então o querubim, aonde está o querubim, o queruv, está também o kevod, está o kevod, o kavod, está o kevod, que é a glória. E essa glória que faz a conexão com o eterno, com o poder e a glória de Deus. E isso está se manifestando sobre Ezequiel. Isso é coisa linda, linda, linda. E tem muita coisa aqui, mas não dá para nós falar, senão nós vamos fugir muito do tema. E nós temos muita coisa para falar nesta noite. Então nós temos aqui essa revelação, essa conexão, tá bom? Vamos fazer o curso de hebraico, irmão. Não esquece de fazer o curso de hebraico, não, que vai enriquecer o seu conhecimento acerca das coisas de Deus. Então, ó, vamos entrar aqui. Deixa eu dar só uma visão, uma revelação aqui sobre isso, porque é o que ele está vendo aqui, né? Mar Morto, que eu tinha apagado o Mar Morto, né? Então aqui o Mar Morto. Então nós temos aqui Jeremias,
aqui em Jerusalém. Temos Daniel no palácio. Na próxima aula nós vamos falar de Daniel. E Ezequiel tendo essa visão profética, sobrenatural, de Deus se revelando para Ezequiel. Então, essa coisa linda. Isso aqui numa tipologia, como não vai dar tempo para nós falarmos, esse vento aqui, ó, esse vento, anota aí, ó, palavra. Esse vento é palavra, anota aí, tá? Para uma tipologia. Esse vento é palavra. Bom, palavra. A nuvem aqui, a nuvem é a igreja, ó, a igreja. A nuvem representa numa tipologia a igreja, nessa visão, a igreja. As rodas, elas representam aqui os ministros, tá? A roda são os ministros, os querubins, eles representam os ministros. Os querubins aqui representam o evangelho. Ok? Então anota aí. Ó, o vento aponta para a palavra, que o vento é o início de tudo, é o que traz a revelação de Deus. O vento representa a palavra. A nuvem, onde estão as rodas, representa a igreja, e as rodas são os ministros, que possuem o Espírito do ser vivente, o Espírito de Deus que habita em nós, os ministros, como rodas. Aí a igreja, dentro da união, olha quantas vezes Deus falou para o seu povo: quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar e invocar meu nome, me achareis. Então, quando a igreja está unida, uma roda dentro da outra roda, os ministros, em vez de estarem brigando pelo púlpito, brigando por altar, brigando por mensagem mais bonita, quem teve maior manifestação, porque hoje está assim. Muitos ministros, eles terminam de pregar como é que foi minha mensagem, e você viu a unção, e alguns querem ser melhores do que os outros, e acabam sendo desiguais, e Deus não opera na divisão. Mas quando os ministros, os homens de Deus, as mulheres de Deus, aqueles que estão separados para o ministério, como nós já vimos em Efésios 4, e deu ele uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quando há essa engrenagem funcionando e os ministros estão como as virgens prudentes, preparadas, entrelaçadas, uma roda dentro da outra roda, vai girar esse mecanismo, e o Espírito de Deus vai descer, vai movimentar o trono pelo Evangelho. O Evangelho tem esse poder de trazer a palavra, a glória, o Kevod, tem o poder de trazer o trono de Deus àquele que precisa, àquele que necessita. Então, aqui nós temos esta revelação profética, esta revelação tipológica, que você pode até fazer uma correlação com os dias de hoje, né? Por que muitas vezes a igreja não tem a presença de Deus? Porque aqui está havendo uma desunião, né? Desunião. Os ministros estão querendo um aparecer mais que o outro. A divisão está patente na igreja, porque não tem mais palavra. Só tem oba-oba, muitas igrejas não tem mais palavra. Então esse mecanismo que atrai a presença, que atrai a glória, que atrai o Kevod, que atrai o queruv, está deficiente. E aí não se cumpre a visão de Ezequiel, nós trazendo para uma tipologia para os dias de hoje, numa vida espiritual para aqueles que servem a Yahweh, não se cumpre esta visão, mas não é esse caso. Então, faça essa anotação aí,
tá? O vento é palavra, igreja é a nuvem, ministros é a roda e o evangelho são os querubins. Por que o evangelho são os querubins? Porque eles tinham 4 rostos. 4 rostos. E os 4 rostos do querubim aponta para o evangelho. Olha aí. Eles tinham 4 rostos. 4 rostos. Querubim, ó. 4 rostos. É assim, ó. Mais ou menos assim, ó. 4 rostos. Eles tinham 4 rostos. Olha o texto da palavra de Deus. Olha aí, Ezequiel capítulo 1. Olha Ezequiel capítulo 1. Olha aí a palavra de Deus. Versículo de número 6. Olha aí. 10. Versículo 10. Olha. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. A semelhança dos seus rostos é como o rosto de homem. Ó. Então aqui era homem. Rosto de homem. Olha, à sua direita, os 4 tinham o rosto de leão. Olha, esse da direita. Leão. Tá? Eu estou à direita deles. Tá? Olhando de frente, à sua direita. Ele não fala a minha direita, à sua direita. Então, à direita deles. Leão. Aí temos aqui, ó, à esquerda, o rosto de boi. Ó, rosto de boi. E atrás, o rosto de águia. Olha aí. Então, este era o querubim. Na frente, rosto de homem. À direita, rosto de leão. À esquerda, boi. E aqui atrás, águia. Então, o querubim, na visão, representa o evangelho. Por quê? Porque o leão representa o evangelho de Mateus. O leão da tribo de Judá. Eu não vou falar agora, porque nós vamos estudar a matéria, o evangelho, e vamos tratar dessas questões. Tá? O homem representa o evangelho de Lucas. O boi, o evangelho de Marcos. E a águia, o evangelho de João. Então nós temos aqui Mateus, que representa o evangelho, né, de Mateus, que é o leão da tribo de Judá. Depois temos Marcos, o boi, o servo sofredor, né? O boi é para o servo sofredor, tá? E aí temos aqui o rosto de homem na frente, que é Lucas, o médico que escreveu acerca do homem perfeito, que nunca pecou, e traz à humanidade a linhagem de Jesus. Temos aqui a águia, né? A águia que fala do renovo, que vive nos ares. E aí nós temos o único evangelho escrito por João, que é diferente dos outros 3 sinópticos, porque os outros 3 retratam Jesus de uma maneira, mas João retrata Jesus como o espiritual, o das alturas, o atemporal, porque em João ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é a água da vida. Então tem essa interpretação. Então nós vemos que o querubim, os rostos dos querubim, apontam para a manifestação do evangelho, como o evangelho foi entregue para a salvação. Então nós temos aqui o evangelho. E este evangelho, ele seguido, obedecido, ele examinado, orado, guardado no coração, o evangelho tem o poder de mudar o homem, mudar a mulher e trazer o trono de Deus até a igreja, sobre os ministros e a igreja. E ter toda essa manifestação pelo evangelho. O evangelho traz a salvação para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Então nós temos aqui essa representação, tá ok? E aqui o trono de Deus, né, onde está o Iod-Ré, Vav-Ré, o único Deus verdadeiro. Então faça essas anotações para você guardar aí com você nesta noite. Então nós temos aí essa glória que são os querubins, tá? Então esta é a visão de Ezequiel, e no capítulo 2, Deus diz para ele: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim, versículo 2, capítulo 2, versículo 2,
entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Eu ouvi o que me falava. Então aí nós temos Deus se revelando para Ezequiel junto ao rio Quebar, após aí toda esse exílio, né, que eles estavam enfrentando. Eles estavam enfrentando aí este exílio, e aí Deus se revela, e Ezequiel então vai começar aí a sua vida profética, depois dessa chamada gloriosa. Tem muito mais coisa aqui, mas nós não queremos falar, porque o tempo não vai permitir que nós assim falemos, então nós queremos encerrar aqui com esse livro, né? Então vamos prosseguir um pouco mais aqui. Aí temos então a advertência a Israel, quando ele profetiza essas advertências, no capítulo 4, o símbolo do cerco, e nós vamos falar de algumas coisas importantes. Então nós vamos falar de algumas passagens. Então temos aqui no capítulo 10, dentro da visão que nós queríamos falar anteriormente, porque você vai encontrar no capítulo 7 de Ezequiel, falando que o fim vem. Então Deus está se revelando para Ezequiel e mostrando que o fim vem. No capítulo 10, ele vê a glória sendo retirado do templo. No capítulo 10 é quando a glória se retira do templo. Por quê? É quando entra em cena. Acontece isso aqui, no ano 586, após a profecia de Ezequiel, a revelação para Ezequiel, no ano 586, aqui, o templo destruído. E a glória sai do templo. Por quê? Porque aqui, quando em 586 o templo é destruído, a Arca da Aliança desaparece, ou seja, a presença de Deus desaparece na história. Então, tem alguns vídeos por aí que dizem que acharam a Arca da Aliança, mas eu não acredito nisso. Então, eu creio que realmente essa arca desapareceu e não é agora que eles iam achar depois de muitos anos. Então, a arca desapareceu, a presença de Deus desapareceu. João escreveu dizendo que viu a arca no céu, está registrado lá no livro de Apocalipse, que ele viu a arca no céu. Mas veja aqui, no capítulo 10, vamos analisar um pouquinho? Capítulo 10, olha aí, o Quevod. Olhei e vi no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, aparecer sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma a um trono. Disse o Senhor ao homem vestido de linho: vai por entre as rodas até debaixo do queruve, e enche as suas mãos de brasas acesas dentre os querubins, espalha sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Então Deus, na visão, fala: olha, pega um homem de linho, né? Entre os querubins vai ter uma brasa, que é a brasa do trono do altar. Nós vamos ver essa brasa sendo retirada também pelos serafins do profeta Isaías, no capítulo 3, e voou até mim um dos serafins, trazendo uma brasa viva tirada do altar. É aqui, embaixo do altar aqui, dentro do quevod de Deus, entre o queruve, havia brasas. Então, ele vai, pega a brasa e espalha sobre a cidade. Sobre a cidade, olha aí. Sobre a cidade. Olha o versículo 3. Versículo 3. Os querubins, o queruvim, né? Estavam ao lado direito do templo, quando entrou o homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. No versículo 4. Então se levantou o kavod do Yahweh sobre o querubim e foi para a entrada do templo. Então tem aqui o templo, olha o que ele está vendo. Está lá o templo. Está lá o templo. Está o templo. Isso aqui é o templo. Templo. Aqui,
Estava em Jerusalém. Então ele viu que pega aqui, os querubins descem, vão até o templo, e aí eles ficam ali, enche a nuvem, e aí começa a sair do templo. Começa a sair do templo. Olha aí. Então se levantou, versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor sobre o querubim e foi para a entrada do templo. Encheu-se o templo de uma nuvem e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Deus está retirando a sua glória do templo, o kavod. Ezequiel, eu confundo Ezequiel com Jeremias, né? Mas Ezequiel tem uma visão e nessa visão ele vê o kavod, ele vê a glória se retirando do templo. Olha aqui, olha o versículo de número 9, ele vai falar dos seres viventes. Olhei e vi as quatro rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim, a outra junto ao outro, o aspecto da roda é como brilho. Ele vai falar novamente da visão, que é a mesma visão que ele teve lá junto ao rio Quebar. Olha aí o versículo de número 18, que não dá tempo de nós analisar tudo, irmãos, né? A hora não... Então vamos ver o 18, pula para o 18, depois você lê todo esse capítulo aqui com calma. Essas passagens merecem uma análise, merecem a sua atenção, né? Nós temos que ser exploradores, então merece a sua atenção. Olha o versículo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada do templo e parou sobre os querubins. Então saiu a glória do Senhor e saiu e parou sobre os querubins. Parou sobre os querubins. Olha aí, o 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental do templo. Olha, a porta oriental do templo do Senhor, e a glória de Israel estava no alto sobre eles. Eles pararam a porta oriental e a glória estava sobre eles. O kavod está saindo do templo. Olha aí. Aí o que acontece? Agora vai para o capítulo de número 11. Vai para o capítulo 11. Versículo 23, olha o que Ezequiel estava vendo. Versículo 23. A glória do Senhor se alçou, ou seja, se lançou desde o meio da cidade e se pôs sobre um monte que está a oriente da cidade. Então a glória sai da cidade e vai para o monte. O que Deus estava dando a entender? Que ele estava retirando, estava mostrando para Ezequiel: eu estou retirando a minha glória do templo. Por que Deus estava retirando a glória do templo? Porque ia chegar o dia em que Nabucodonosor, no ano 586, voltaria e destruiria todo o templo. Aonde Deus retira a sua glória, fica à mercê da destruição. Sem kavod, está à mercê da destruição. Olha que revelação. Eu não quero entrar mais nesta área da revelação, senão nós vamos ficar muito tempo aqui. Mas entenda, nós precisamos da glória de Deus, do kavod de Deus. Precisamos do kavod. Deus não pode retirar o kavod de nós. Nós somos templo, morada, e nossas atitudes vão contribuir para que a glória, o kavod de Deus seja retirado de nós. Então temos que tomar cuidado com isso. Vamos aqui, continuando. Ezequiel vai pregando aqui toda a revelação de Ezequiel, né? Ezequiel foi um profeta glorioso. Ele fala no capítulo 12 sobre o símbolo do exílio. Ele
fala sobre a condenação dos idólatras, e ele vai falando, e ele fala no capítulo 16 de Ezequiel, muito interessante, tá? No capítulo 15 ele vai falar Jerusalém, uma videira inútil. Ele compara Jerusalém como uma videira inútil. No capítulo 16 ele faz uma alegoria da Jerusalém infiel. Então ele vai pregando sobre essa Jerusalém que foi infiel, né? Teve a primeira leva, já estavam sofrendo a primeira leva, tiveram a segunda leva, mas Jerusalém ainda estava lá, com os remanescentes, mas foram infiéis. Jeremias está profetizando, está falando para os cativos, aonde ele está, ali junto ao rio Quebar, ali nos caldeus, na terra dos caldeus, ele está profetizando. Enfim, há toda uma pregação de Ezequiel ali naquela região. E aí no capítulo 18 de Ezequiel, ele fala que a alma que pecar, esta morrerá. E nós vamos então falar um pouquinho aqui do capítulo 28. Você vê muitas vezes pregarem isso na igreja. Capítulo 28, tá? O capítulo de número 28, que Ezequiel está lançando uma profecia contra o rei de Tiro. Uma profecia contra o rei de Tiro. Nós já estudamos sobre essa profecia em angelologia. Então, se você não assistiu às aulas de angelologia, dá uma ida lá, assista aquelas aulas que nós já falamos disso aqui. Como Ezequiel teve visões atemporais, né? E dentro destas visões foi revelado a Jeremias acontecimentos temporais. Então, muitos historiadores interpretamos, teólogos, esta visão de Ezequiel, essa profecia de Ezequiel no capítulo 28, não literal, não somente uma visão temporal terrena, literal. Não, é um rei. Não. Nós entendemos que há ingredientes nesta revelação que nos levam a entender esta profecia como uma profecia que vem de uma maneira profética, uma profecia que projeta um tempo atemporal, ou um período de uma era espiritual que é incompreensivelmente humana, mas que Deus revela para Ezequiel para ficar registrado, para que com aqueles que com o Espírito Santo que desceu em Atos para habitar em nós e nos fazer entender através de uma revelação espiritual, possamos entender acontecimentos atemporais num período da eternidade. Deu para entender? Então, não é que é literal, mas há ingrediente que nos leva a entender como uma profecia profética, uma profecia que projeta algo que nós não entendemos ou compreendemos, mas que dentro desta profecia há ingredientes que nos levam a entender de acontecimentos no período da eternidade do Altíssimo, do Eterno, de acontecimentos. Por isso que nós levamos aqui sobre acontecimentos da queda, né? Da queda de... eu ia falar Lúcifer, mas não é Lúcifer que está escrito aqui, tá? A revelação aqui não é Lúcifer, mas me fugiu agora o original. Nós demos esta aula já em angelologia, então você vai ter lá, porque Lúcifer não existe na Bíblia, tá? Não tem escrito no original o nome Lúcifer, não é nome Lúcifer. Nós já falamos disso, só que às vezes a mente da gente é falha, tá bom? Então temos aqui essa revelação profética, uma projeção profética de um acontecimento espiritual, tá bom? E aí temos também aqui em Ezequiel, quando ele fala do cedro do Líbano, espetacular também, merece uma atenção, né? Essa projeção profética também, que vai dar significados, né? Vai falar sobre o jardim de Deus, o Éden de Deus. Nós falamos disso também, por isso que eu não estou falando, porque já foi gravada esta aula,
praticamente, em angelologia, nós falamos desses capítulos. Então é só você ver lá que você vai encontrar. E aqui nós temos, no capítulo número 37, o vale de ossos secos. Muitas pessoas interpretam esse vale de ossos secos para com a igreja hoje, né? Há uma interpretação desta passagem, e às vezes essa correlação dentro daquela observação do Oica que nós já falamos muitas vezes, às vezes há uma interpretação errônea, porque essa interpretação do vale de ossos secos é uma profecia voltada para a nação de Israel, é uma projeção profética para a nação de Israel que não se cumpriu ainda, tá? Ela nos leva a uma dispensação da plenitude no seu cumprimento. Eu não vou falar dela hoje, porque nós vamos citar isso aqui dentro da matéria de escatologia, o que vai acontecer com Israel na dispensação da plenitude dos tempos. Então, como ela traz contextos escatológicos, e não vai dar para nós entrarmos, então nós vamos falar na matéria de escatologia, ok? Nós estamos sintetizando, porque nós não temos tempo de falar tudo, então estamos sintetizando. Estou apenas lhe mostrando alguns pontos que merecem a sua atenção e que você tem que prosseguir com seus estudos, né, para o médio, bacharel, para nós nos aprofundarmos mais na palavra de Deus. Então estamos dando o base para você continuar. Temos no 38 a profecia contra Gog, né? Temos também aqui no Ezequiel, que vale uma atenção sua, no capítulo de número 47, tá? No capítulo 43 vai falar sobre a glória que volta para o templo, mas também tem aí conteúdos escatológicos, tá? 47, temos então no capítulo 47 essa profecia, essa visão, né, do rio purificador, desse rio, essa visão que ele vê dos 4 estágios deste rio. Nós falamos um pouco sobre isso, e nós vamos falar mais sobre este rio purificador na matéria, parece até clichê, né, irmãos? Mas é que eu não quero adiantar as matérias. Então, nós vamos falar dentro da matéria aqui de antropologia, que nós vamos falar sobre a criação do homem, sobre o Éden, a glória espiritual que envolvia o Éden e o rio que alimentava todo esse Éden. Nós demos uma palha sobre isso em aulas anteriores. Se você tem acompanhado, você sabe que nós já falamos um pouco sobre isso, mas nós vamos falar melhor em antropologia. Então, eu não quero falar muito, porque como nós temos outras matérias, nós vamos voltar a esses assuntos, mas só para você entender sobre a questão de Ezequiel, os pontos mais principais que você tem que entender, que Ezequiel era contemporâneo de Daniel, de Jeremias, que Ezequiel estava aqui junto ao rio Quebar, teve as visões na terra dos caldeus, profetizando. Daniel estava no palácio e Jeremias que estava em Jerusalém, tá bom? Que eles estavam neste período aí, quando é levado cativo o cativeiro, tá ok? Então aqui nós terminamos com o capítulo 48, vai falar sobre a divisão da terra, e o último versículo que fala: a distância será de 18 mil côvados em redor, o nome da cidade aquele dia será O Senhor Está Ali. Então há uma revelação profética gloriosa, mas nós vamos ter mais aulas que vamos abordar com mais tempo. Nós não temos tanto tempo para abordarmos esse assunto, então nós estamos sintetizando, tá bom? Então fique aqui com esta introdução ao livro de Ezequiel. O nosso material didático tem mais contexto histórico, tá? Então você tem que ler o nosso material. Eu não estou trazendo só o contexto histórico, porque nós queremos trazer algumas revelações para a sua vida acerca de Ezequiel. Então fique com esta palavra, com esta revelação, e na próxima aula nós vamos dar uma sintetizada do livro de Daniel, tá bom? Daniel, Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima aula, que nós gravaremos amanhã pela manhã. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.